É Não, nesse ponto que eu falo que a privatização no Brasil é feita de forma inadequada. não, tudo Porque bem. é Mas monopolizado. não tem como ter Se a gente concorrência. coloca uma legislação que promove a Mas não tem concorrência, como ter isso concorrência melhora. em monopólio Claro que natural. tem, Em cara. monopólio natural não tem como ter concorrência. Não tem como ter 10 metrôs diferentes. Cara, Não tu é tem muito como... trágico. Não, não é Tu não trágico, acredita não. na mudança, É quer isolar a gente, Não, acha é que não pode monopólio mudar. natural. Tá bom, mas o que é um monopólio natural? Eu vi muito debatedor de comentário debatendo sobre isso, mas quase ninguém explicando. Então eu vou te explicar o que significa monopólio natural. O monopólio natural ele ocorre quando o custo para uma firma atender toda a demanda é menor do que se duas ou mais empresas dividissem a produção. Eu sei que isso não parece fazer sentido, mas existe um caso muito específico estudado pela microeconomia onde isso se aplica, que é justamente quando existe subaditividade. Grave essa palavra. Alguns setores da economia têm características que são muito específicas, como o setor de distribuição de energia e de saneamento básico. Eles possuem um custo fixo alto e custos marginais baixos. Mas o que significa isso? O custo fixo é justamente o custo que não varia conforme varia a produção, como os investimentos em infraestrutura, pagamento de aluguel e depreciação. No caso de uma empresa de saneamento, o custo para você criar e manter todo o sistema e rede de tratamento de água e esgoto é em boa parte fixo. Já o custo marginal, ele não é fixo, pois ele é o custo que varia diretamente com a produção. Ele mede a variação dos custos ao aumentar a produção em uma unidade. Por exemplo, qual seria o custo dessa empresa de saneamento ao atender mais uma casa? Bom, como toda a estrutura já está montada, o custo marginal de atender mais uma casa é bem pequeno. Então isso gera para a gente um efeito muito curioso. A gente está falando de uma empresa que ela é extremamente cara de ser recriada do zero, porque a infraestrutura exige altíssimos investimentos, mas depois que ela está pronta, o custo para você atender um cliente a mais vai caindo conforme ela se expande. Vamos supor que seja criada uma empresa de saneamento numa cidade qualquer, capaz de atender 100 mil casas, só que por alguma razão ela consegue atender apenas 20 mil. Isso significa que ela não consegue diluir os altos custos fixos. Só que à medida que ela vai expandindo sua produção e chegando em mais casas, esse custo fixo vai sendo diluído. Então a receita adicional que ela vai obtendo por cada casa a mais que ela atende vai compensando seus investimentos. Então o seu custo marginal vai ficando cada vez menor até chegar a um ponto onde ela passa a ser lucrativa. E obviamente, para isso ocorrer, tem que haver uma coisa chamada subaditividade. Mas como que isso é possível? Pois existem mais duas coisas importantes: economias de escala e economias de escopo. Economias de escala eu já expliquei no exemplo anterior, mas é basicamente os casos onde, à medida que a escala da produção aumenta, o custo vai caindo. Já as economias de escopo ocorrem quando produzir conjuntamente dois produtos é menos custoso do que produzir separadamente. Vou te dar um exemplo. Uma empresa que produz leite, iogurte e queijos economiza muito mais produzindo tudo isso numa mesma fábrica do que se ela tivesse três fábricas separadas. No nosso exemplo, a mesma empresa ofereceu o serviço de tratamento de água e de esgoto conjuntamente, quer dizer ser mais eficiente do que duas empresas oferecendo água e esgoto separadamente. Portanto, de tudo isso, se duas Sabesp decidissem competir pela mesma região, é bem provável que elas teriam dificuldades financeiras, porque elas não conseguiriam diluir os custos fixos, expandindo a demanda e ganhando economia de escala. Se você quiser uma leitura bem completa sobre o tema, eu recomendo o texto do Berg e Shearhart. O problema é que esse texto está em inglês. Também recomendo que vocês estudem o caso de como é feita a distribuição e comércio de energia na Espanha, porque eu vi gente usando isso como exemplo de inexistência do monopólio natural, mas não é bem assim.